Olá e seja bem-vindo. Uma bomba caiu no colo da senadora e relatora da CPMI, Elisiane Gama. Foram revelados documentos de que a senadora Elisiane Gama, através de seu assessor, combinou com G. Dias, às vésperas da oitiva, na CPMI dos atos de 8 de janeiro, as perguntas que seriam feitas ao ex-chefe do GSI. A acusação foi feita pelo deputado Felipe Barros, que expôs os trechos da conversa entre Gonçalves Dias e seu filho. Ora, as perguntas e respostas reveladas pelo deputado estão rigorosamente iguais às que a relatora fez ao general G. Dias. Encurralada, a senadora surtou e se defendeu acusando os parlamentares de terem feito aquilo que ela nega ter feito por meio de seu assessor. O deputado André Fernandes, um dos acusados pela relatora de ter feito aquilo que ela nega que fez, desmentiu a senadora, chamando ela de mentirosa. Veja. Eu gostaria de colocar essa apresentação que minha equipe preparou, tentar explorar isso o mais rápido possível. Nós tivemos aqui a conversa entre o general G. Dias e o seu filho Gabriel Dias. E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Erlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro, pela conversa, pode passar o slide, foi no dia 29 de agosto, 2 dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Erlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o coronel Titã, que chama o G. Dias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante a oitiva. Pode passar. E esse documento que o coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general G. Dias. De um lado, nós temos o documento compartilhado e, de outro lado, a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhado nesse documento pelo coronel Titã ao general G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias, e as perguntas são idênticas, são as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplica as normas de impedimento e suspeição, mas politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório da senadora Elisiane Gama está eivado de uma grave suspeição, está eivado de um vício que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas, através de seu chefe de gabinete, com um depoente que estava aqui como testemunha ou como investigado. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar, o senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI. Presidente, sobre a publicação do Gabriel, sobre, inclusive, que Vossa Excelência citou agora há pouco mais cedo, eu vi de fato essas mensagens que foram compartilhadas, me parece, dele com o próprio G. Dias, né? Do próprio Gabriel com o G. Dias, Felipe. Eu estou aqui, inclusive, com elas. Depois eu fui lendo todos os demais, além dele falar do Gabriel, que eu nunca vi na vida, não faço a menor ideia de quem seja, nunca troquei qualquer mensagem antes, nem depois e nem nunca. O G. Dias, a primeira vez que eu vi o G. Dias pessoalmente foi aqui nesta comissão. Nunca troquei qualquer mensagem com o G. Dias e com ninguém, na verdade, do seu entorno. Se o Gabriel fez contato, que é o Gabriel Dias, com alguém do meu gabinete,
deve ter ligado como se liga várias pessoas para o meu gabinete. Inclusive, conversei depois com minha assessoria sobre isso. Da mesma forma também, senador deputado Felipe, como ele diz aqui, por exemplo, que foi procurado pelo Nicolas Ferreira, foi procurado por Vossa Excelência, Felipe Barros e André Fernandes. Quer dizer, ele faz essa citação. As perguntas que você coloca dizendo que eu teria combinado pergunta, o que se tem de repetição de pergunta aqui nesse plenário não está no gibi. Eu perguntar se ele fraudou, essa é a grande pergunta do debate. Ora, o que o Amin perguntou aqui, todo o levantamento era se ele tinha fraudado um documento. Eu não fazer essa pergunta, que é elementar, seria uma intransigência, seria uma prevaricação da minha parte. A deputada, agora há pouco, falou até uma coisa interessante para o presidente. Falou, presidente, pergunte se as perguntas são as mesmas, que elas não mais serão feitas. Eu faço todas as perguntas que deverão ser feitas. Sobre fraude em documento, sobre a conversa dele com o Saulo, é elementar. Agora, comparar e dizer que eu fiz uma pergunta que alguém sugeriu, as minhas perguntas foram repetidas por vários outros parlamentares aqui neste plenário, senhor deputado Felipe. Então, por favor, da mesma forma como Vossa Excelência não pode dizer que eu fiz uma combinação, eu poderia dizer que o senhor, junto com o André e com o Nicolas, o procuraram para, sabe-se lá para quê. Então, por favor, não tente criar uma suspeição. Senhor presidente, eu queria lembrar a todos os colegas deputados e senadores que na CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, o deputado Paulo Pimenta, hoje ministro, foi flagrado trocando informações com Marcos Valério. Isso foi um escândalo nacional que fez com que o Paulo Pimenta renunciasse à sua presença naquela CPI. Hoje nós temos mensagem, senadora, e aqui eu repito aquilo que eu disse. Eu não sou relator. O presidente não é relator, ele é presidente. Qualquer um de nós aqui poderíamos encontrar com qualquer pessoa. Agora, a senhora é relatora dessa CPMI. E tem conversas aqui. General G. Dias com o seu filho. Oi, você vai trazê-lo aqui na casa do G. Dias? É o chefe mesmo? O filho responde, vou. É sim. Qual é o nome dele? O Júlio Urbinho, que entraram em contato com a senadora. Aí ela disse para ele ir conversar com você. O Júlio vai me passar o nome da pessoa. Erlando. Nós conferimos no site do Senado. Erlando é o teu chefe de gabinete. E foi lá a teu pedido, é o que está escrito aqui na conversa. Aí ela, a senadora Elisiane Gama, disse para ele ir conversar com você. E logo depois da conversa de vocês, circula um documento que, curiosamente, são as mesmas perguntas que Vossa Excelência fez para ele. Todos os demais senadores fizeram, deputado. Eu preciso que não, Vossa Excelência está tentando criar uma suspeição sobre mim que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, deputado Felipe. Senadora, eu posso dizer que Vossa Excelência, o André e o Nicolas também estão em situação de suspeição. Vossa Excelência pode falar depois, pelo tempo que Vossa Excelência quiser. Mas... Não, nem eu encontrei. Por favor. Por favor. Peraí, pode concluir a sua fala? As senadoras quiserem depois. Um minuto e meio ali, senhor presidente, só para concluir. Não, então eu vou ser... Mais uma vez, presidente, eu vou falar, porque ele está tentando... Mas é claro que a senhora pode falar, mas ele vai concluir... Até o final da CPI. Pois não, pode concluir. Pode concluir, deputado. Respondendo réplica e tréplica. Não adianta, senadora. E a senhora sabe que eu tenho tratado com respeito à senhora em todos os momentos dessa CPMI. Mas não adianta dizer que eu, deputado André e deputado Nicolas, também tentamos o encontrar, porque não houve encontro. Agora, diferente do caso de Vossa Excelência, que nas mensagens manda o seu chefe de gabinete ir encontrar o general G. Dias. É o que está aqui nas mensagens. E que posteriormente essa conversa circula um documento, que reproduz exatamente as mesmas perguntas que a senhora fez. Então, senhor presidente, existe uma suspeição. Existe uma suspeição que nós desconfiávamos, mas agora nós temos a certeza.
A relatora ou o relator de qualquer CPI não pode encontrar às escondidas testemunha. Eu me lembro que numa das primeiras oitivas que nós fizemos aqui, eu não me lembro quem era a testemunha ou o investigado que estava sentado aqui, senhor presidente. Nós fomos ao final da oitiva cumprimentar a pessoa, logo a assessoria do Senado disse, ó, gente, tem a incomunicabilidade da testemunha. Vocês não podem conversar com a pessoa. Nós respeitamos, saímos de perto e pronto. Agora, a relatora mandar o seu chefe de gabinete encontrar a testemunha 2 dias antes do depoimento dela aqui nessa CPMI é gravíssimo. E combinando perguntas, porque o documento que se circula são as perguntas que a relatora fez aqui a ele. Portanto, nós temos, pode não ser nesse momento, mas nós temos, que nem que seja fora das câmeras, conversar sobre isso e ver qual é a postura que nós utilizaremos nessa CPMI. Presidente, é um absurdo que o deputado coloca. Eu não vou nem responder mais, porque não tem o menor fundamento. Então pronto, presidente... Na hora que o senhor... Não, por favor, deixa eu terminar de falar. Responder. Na hora que o deputado faz uma colocação dessa, tentando criar uma suspeição, uma cortina de fumaça, porque fez uma pergunta, tal e tal, é uma coisa que não se fundamenta, não se sustenta em nada. Vocês têm o telefone do G. Dias, eu nunca sequer falei com ele, nem com este rapaz, não faço a menor ideia. Vossa Excelência, o André e o Nicolas, segundo o André, segundo o rapaz, o Gabriel, vocês procuraram o G. Dias. Veja, pois é, ele não recebeu vocês, mas que vocês tentaram chegar onde eles chegaram. Se vamos levar ao pé da letra as informações, da mesma forma como o Gabriel disse, que sentou com o presidente da CPI, ele explicou as circunstâncias de ter conversado, de ter passado lá, que nem sabe se falou com o cara. Então, vocês estão simplesmente criando um cenário inexistente, que não se sustenta. A realidade é essa, não se sustenta. Essas mensagens trocadas entre eles não tem nada a ver. As perguntas que eu fiz são perguntas elementares, básicas, como eu fiz dezenas de outras perguntas, aliás, foram as mesmas perguntas que, inclusive, vocês. Eu quero até que a minha assessoria levante aí a pergunta dos 3 deputados para ver se bate com alguma dessas que eles colocaram ali. Se for também bater, eles estão na mesma situação. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado André Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Só para iniciar, dizer que a relatora está mentindo aqui, tá? Ela está mentindo quando ela vem e fala que os deputados André Fernandes, Felipe Barros e Nicolas Ferreira procuraram G. Dias, tá? Nem mesmo nessa suposta mensagem que vem de uma terceira pessoa, fala que nós procuramos G. Dias. A pessoa que informa, senador Elisiane, vai deixar a gente falar? Desde o começo da CPMI, a senhora não está nem presente, chega no final para bagunçar. A senhora estava dando entrevista ali fora e a gente aqui falando. Aí volta agora e fica interrompendo a palavra dos parlamentares, então eu pedi só respeito. Se o presidente que está aqui acompanhando desde o começo bem sabe, a gente não atrapalhou, a gente não falou, a gente respeitou a fala de todo mundo. Então o que eu peço de Vossa Excelência é respeito com as nossas falas. Só isso. Então isso é uma mentira. Nem mesmo na mensagem que consta lá no celular, fala que nós procuramos G. Dias. E isso não fala. O que tem nas mensagens que uma pessoa envia de uma terceira sem conseguir comprovar é que os 3 parlamentares teriam procurado o Gabriel. Não houve encontro, não houve reunião, ninguém combinou absolutamente nada. Diferente da relatora, que enviou seu chefe de gabinete para conversar com o general G. Dias e que, 2 dias após a reunião, onde esse mesmo documento que estava sob posse do G. Dias, foram as perguntas feitas pela relatora aqui presente. Bom, não vou entrar no mérito. Só parabenizo aqui a fala do deputado Felipe Barros e eu espero que, posteriormente, a gente possa decidir qual atitude vai ser tomada referente a isso, porque até mesmo no dia a gente estava estranhando quando, durante a inquirição da nobre relatora ao G. Dias, ela estava com a imagem ali e estava falando sobre as linhas. Aí falou, a linha vermelha é isso, a linha não sei o que é isso. E quando ela parou de falar, aí o G. Dias disse, aí ó, e a branca lá, esqueceu de falar. Ah, é mesmo, ó, e tem a branca. Então, assim, parecia muito algo combinado. Parecia. Posteriormente, quando vem esse documento, a gente
ver que isso passa a aparecer mais ainda. Mas eu não vou nem falar sobre isso. Vou dar o benefício da dúvida. Eu não vou fazer uma acusação, eu vou dar o benefício da dúvida. O que mais me chama atenção de estudo é a mesma coisa. Eu tô com meus 4 irmãos, a minha mãe vai lá e faz um pudim e aí pede para comer no dia seguinte. Aí eu vou lá, como pudim, um pedaço de pudim, e depois eu fico acusando meus irmãos de ter comido também. Entendeu? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Sabe, infelizmente a população brasileira que paga nosso salário em dia, que paga essa CPMI aqui, está vivendo uma situação dessa. Infelizmente, pessoas que foram inocentes, que estão presas até hoje, e outras pessoas usando tornozeleira, que é pagador de imposto, que paga nosso salário, que banca o país, está vivendo uma situação dessa. Isso é gravíssimo. A relatora está sendo acusada de combinar as perguntas e respostas com uma peça-chave do 8 de janeiro, o ex-ministro G.S. Dias, também conhecido como General de Lula.